Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você, gente? Eu venho lhes pedir que vocês fiquem até o final desse vídeo, acompanhem esse conteúdo por completo, porque o assunto de hoje vai mexer na ferida de muita gente. Gente ali que começou a criar umas certas ideologias, certos pensamentos que não tem nada a ver com nada. E eles acham que estão certo. Pessoas que têm heresia enfiada na cabeça ali e acham que estão certo. O assunto de hoje vai ser tratado sobre isso. E vai ser de voar cavaco. Então eu espero que você fique até o final desse vídeo e acompanhe esse conteúdo por completo. E sem demora, vamos logo para esse vídeo. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Então, como vocês puderam contemplarmos, no conteúdo passado foi falado sobre a ordem da casa de Deus, tudo como deve funcionar, tudo como deve estar no seu devido lugar. E no dia de hoje, nessa aula de hoje, vai ser falado sobre... vai ser mais uma aprofundação, sim, para vocês poderem ter uma melhor compreensão de negar a Trindade. Eu agora, mediante alguns estudos que a gente teve e tal, até essa parte de Trindade que eu acho melhor mudar, porque eu vi muitos cristãos, muitos teólogos e os outros falando que a parte de Trindade é constituída pela Igreja Católica. Como eu sou protestante, sou evangélico, eu automaticamente não vou seguir doutrinas e ensinamentos da Igreja Católica. Óbvio que eu vou seguir o que foi determinado pela nossa religião, pelos evangélicos, pelos protestantes. Porque aquilo lá já não está certo, aquele ensinamento já não está certo, está incorreto. Então hoje nós vamos estar falando sobre negar, aqui seria sobre negar a Trindade, mas a gente sabe que Deus não seria de Trindade. Eu digo mais que ele é triuno, trino, da palavra trinitário, ou triuno, os dois, tanto triuno quanto trino, se refere a ser 3 em 1. Então eles estão interligados, os 3 em 1. Então a gente vai estar falando aqui, até tem uma outra referência aqui que eu não anotei aqui, tem uns outros textos, mas é necessário ter aquela outra lá para haver uma maior compreensão. Então, gente, aqui vamos estar fazendo essa introdução para vocês poderem ter essa melhor compreensão. O primeiro texto que vai ser citado vai ser a referência de Mateus 10, do versículo 32 e o versículo 33, que vai nos dizer assim, que fala: mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Deve ter outra referência no Mateus 10, do versículo 24 e 25, que vai nos falar. Fala que nem o discípulo é superior ao seu mestre, mas que deve ser como ele. Essa última referência que eu notei por causa que eu vi uns abençoados de Deus ali, claro, são os irmãos, são a benção, eles oram, consagram a vida deles a Deus, mas eles defendem o batismo em nome de Jesus Cristo, que é o batismo do Pedro, que é citado lá em Atos, que ele diz: batizar em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Sendo que o próprio Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque no momento da criação, vocês vão perceber lá em Gênesis 2, se não me engano, vai falar sobre a criação do homem. Ele vai dizer, vai ter aquela fala lá que Deus vai falar com o Espírito Santo, com Jesus ali naquele momento, dizendo: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Então ele não é dizer ele não disse eu vou fazer, estou fazendo, entende? Então ele fez o uso da palavra correta ali. Então, como o próprio Deus falou façamos, então muita gente já vai perceber que há a presença dos 3 ali, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele não está falando eu vou fazer, ele não está falando só com ele ali, ele está falando porque tem mais ao redor dele, e não é os anjos. Na presença ali na criação, temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então por isso de eu dizer, e muitos dizer, que Deus é triuno, Deus é trino, triuno ou trino, porque 3 em 1, eles estão interligados.
essa referência que eu ia usar lá, eu não sei ela de cabeça, não, esqueci de anotar, achei que eu tinha anotado aqui. Que Jesus vai dizer, vai fazer aquela fala dele lá, se eu não me engano, tá em... Eu acho que eu tinha achado em Lucas, só que eu não sei bem certo o capítulo e o versículo. Mas Jesus vai dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, automaticamente ali, ele confirma que os dois, eles estão interligados um com o outro, estão juntos. Claro, Deus, Jesus, Espírito Santo, eu não vou dizer pessoas, porque não são pessoas, são seres. Então, os três são seres diferentes, tanto que eles têm nomes diferentes. Então, Deus não é Jesus, Jesus não é Espírito Santo não é Deus, e assim vai. Eles são três, cada um tem sua personalidade, mas eles agem em conjunto, tanto que eles são triuno. Ali a gente pode ver a presença dos três na criação, a gente pode ver a presença dos três no próprio batismo de Jesus, quando ele chegou lá no Rio Jordão, daí depois que ele foi batizado, que ele emergiu das águas ali, Deus clamou do céu e disse, este é o meu filho amado em que me comprazo. Era para escutar o que ele iria ensinar, os ensinamentos que ele ia trazer, o evangelho que ele ia trazer a nós. E em seguida, a Bíblia já nos retrata ali que o Espírito Santo desceu até Jesus em forma de pomba. Então, automaticamente, a gente já vê que há a presença dos três ali, naquele acontecimento. Então, eles estão interligados ali, e não tem a pessoa dizer que Deus não é triuno, ou trino, para não dizer trindade. Isso é muito necessário por causa que tem aquela referência ali que eu usei falando, o próprio Jesus falou, né, que todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai, e todo aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Então isso é extremamente perigoso a pessoa pegar e dizer que não é. Porque o próprio Jesus disse, se me negar, está negando o Pai. Ou se negar o Pai, está negando a mim. Não tem a pessoa negar só um, se eles estão interligados. Não tem. Entende? Então, isso é muito necessário. Esse é um assunto que é discutido por muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos doutores, professores, sei lá quem que tanto que discute. De todos os cargos das pessoas mais cabeça, mais estudioso, eles debatem isso daí. É um assunto muito debatido. E algo muito, ao mesmo tempo que é extremamente importante, ele é extremamente perigoso, porque se a pessoa aprender errado, ele vai praticar errado e ele pode estar se condenando. Isso que é o triste. Então, por isso que eu venho trazer através desse estudo e dizer para vocês que Deus, ele é trino ou triuno, para não dizer trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem tanto separadamente quanto principalmente em conjunto. Entende? Então, também a gente vai ver ali sobre a questão do batismo e tal mais para frente, dizendo o porquê de ser, como eu já dei um respaldo ali do que seria, né? Do porquê ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí a gente vai ver para vocês poderem ter uma maior compreensão. Mas então, através dessa aula de hoje aqui, está sendo explicado que Deus é triuno. Eles agem em conjunto. E daí tem, que nem eu falei ali, tem aquele abençoadinho de irmão, e ele insiste em batizar em nome de Jesus. Daí ele diz que a trindade e tal é questão da Igreja Católica. Nós não podemos estar batizando porque é costume da Igreja Católica, é doutrina da Igreja Católica. Claro, na trindade a gente pode ver claramente que é da Igreja Católica. Mas que eles são triuno, que eles são trino, não dá para negar. Que há uma interligação ali, eles estão interligados entre eles, os três, não há como negar. Não há como negar porque a gente vê a presença e a gente vê a ação dos três em conjunto. Então não há como dizer que não ocorre isso, não acontece isso. E daí essa outra referência aqui que eu citei do Mateus 10, 24 e 25, já é especificadamente para desmentir isso que o irmão abençoado disse, que ele batiza só em nome de Jesus. Tudo bem que o Pedro foi o fundador da igreja, o primeiro fundador da igreja, mas essa referência é extremamente necessária, que o próprio Jesus vai dizer que nem o discípulo é superior ao seu mestre, mas que ele deve ser como ele. Então como que você vai pegar e vai dar importância ao ensinamento que é de um discípulo, sendo que o discipulador, sendo que o mestre falou que é desse jeito? Não, é desse jeito aqui, fulano.
mas o ciclano diz que é do outro jeito. Mas qual que é a palavra que prevalece? É óbvio que vai ser a palavra do mestre. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus, disse: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Não tem isso. Agora daí vem o Pedro, não menosprezando ele. Claro que ali naquele momento, se a gente for analisar, eu creio que é uma questão ali de sei lá, se foi falta de estudo, o que era. Porque eles aprenderam, Jesus falou para todos eles ali, para os 12 discípulos, que daí iam se tornar os apóstolos: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, creio que talvez esteja havido ali uma falta de conhecimento, sei lá o que, da parte dele. E dele pegou e disse para batizar em nome de Jesus, mas não cola isso daí. Então, isso que é extremamente importante dizer e esclarecer para que vocês possam ter a compreensão certa do que está acontecendo e dos assuntos que é abordado. Eu espero que vocês possam estar tendo a luz desse conhecimento e a cabeça aberta, saber entender o que é uma coisa, o que é outra, o que cada uma causa, e espero que vocês possam estar sendo edificados. Peço que vocês possam estar divulgando também para que mais pessoas, assim como vocês, possam estar sendo ajudadas e que vocês possam ajudar a crescer, para que aquele projeto que a gente tem missionário lá para frente, quando tiver tudo estabilizado, tudo certinho, bonitinho, possa se concretizar. Que através de você estar ajudando ali, vai vir a monetização, vai vir dinheiro e a gente pode executar e as pessoas podem estar sendo ajudadas. Então eu peço que vocês divulguem esse vídeo, mandem para o máximo de pessoas possíveis para que assim como vocês, eles possam estar sendo ajudados. Amém? Eu peço que vocês acompanhem esse próximo conteúdo, que vocês possam pegar eles por completo para estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus.